Os desigrejados têm se tornado cada vez mais comuns nos Estados Unidos, na Europa e agora o movimento está crescendo também no Brasil. O movimento de cristãos frustrados ou insatisfeitos com a maneira como as igrejas evangélicas se comportam ou priorizam ações, chamado desigrejados, vem crescendo e uma pesquisa mostrou que o fenômeno é real. Porém, ainda há pastores que ressaltam a importância da comunhão no templo. Mas, será que é possível ser cristão sem frequentar templos? Os desigrejados. Saiba agora quem são eles, como surgiram, quais são os seus argumentos. Há algum tempo eu venho pesquisando sobre os desigrejados, o movimento que mais cresce no mundo, mas só agora resolvi fazer um vídeo sobre o assunto. Então, sem enrolação, vamos direto ao assunto de hoje. No vídeo anterior eu falei sobre o declínio dos evangélicos, onde os números divulgados pelo IBGE mostram que quase 1 milhão de evangélicos saem dos templos por ano. Muitas dessas pessoas fazem parte do grupo que mais cresce no mundo, os chamados desigrejados. O termo desigrejados surgiu no final de 2012, o que pode significar os sem igreja. O número aproximado dos desigrejados hoje, segundo a Folha de São Paulo, e isto é, aproxima-se de 15 milhões. No Brasil, o fenômeno é relativamente novo e vem crescendo de maneira surpreendente ano após ano. No último censo do IBGE, em 2010, os resultados foram alarmantes, pois o número de cristãos que se declarou sem vínculo denominacional saltou de menos de 1 milhão em 2000 para quase 10 milhões em 2010. Um crescimento de mais de 780%, sendo da categoria evangélica o que mais cresceu. Os chamados desigrejados vêm crescendo nos Estados Unidos, Europa e também no Brasil. E uma outra pesquisa mais recente mostrou que o fenômeno é real. Nos Estados Unidos, a pesquisa mostra que cristãos americanos que foram membros ativos de igrejas no passado e deixaram de frequentar cultos e participar de atividades cresceu mais de 40% desde o ano 2000. Em novembro de 2016, um estudo realizado pelo Instituto Cristão Barna Group dos Estados Unidos mostrou que essas pessoas continuam fiéis às Escrituras e seguindo a Jesus. There are some Americans who are looking at worship in a whole different way and in a whole different place, and perhaps there's one right near you. Here is NBC's Chris Jansen. Good morning. I'm well. Good. Wow. For 25 years, Pastor Mike Trzynski has welcomed his parishioners before Sunday services. Elizabeth? How are you? I'm good. How are you, hon? But for the past 3 years, not at a church. Instead, this small group worships at home, a different house each week. It's only about a dozen people, but they represent a major shift in the way many American Christians are celebrating their faith. The church is us. It's the people. They're called simply and accurately house churches. An estimated 6 to 12 million Americans attend them. And a recent Pew Research survey found that 9% of American Protestants attend only home services. Amen. In an era where we have mega churches. Desigrejados não são desviados, não abandonaram a fé e amam Jesus. Não deixaram a fé, deixaram a instituição, mas se reúnem em casa. Os desigrejados não se intitulam desigrejados. Desigrejados foi o nome que deram a eles. Enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu li vários comentários em sites de desigrejados e quero dizer que eles têm bons argumentos. Os desigrejados estão livres da burocracia que envolve as igrejas, como possuir um CNPJ, despesas com contabilidade, funcionários, salário do pastor, arrecadar ofertas e dízimos para construir templos, etc. Eu saí da igreja porque não suportava tanta heresia. Não frequento mais nenhuma instituição religiosa. Eu sou igreja. Jesus é meu pastor.
Eu estou em minha casa com meu esposo, meus filhos, estamos reunidos orando e louvando. Então a igreja está em minha casa, porque onde estiver 2 ou mais, ali o Senhor está, e Ele está em nós, a igreja está em casa. E essas são algumas das respostas dos desigrejados. Os desigrejados não estão abandonando a igreja, e sim as estruturas denominacionais, que se intitulam igreja. A Igreja de Cristo não é e nunca foi universal, batista, quadrangular, assembleia, presbiteriana, católica, pentecostal ou neopentecostal. A igreja não é um edifício, mas o povo reunido em nome de Jesus. Então, quem está certo? Os que se reúnem nos templos ou os desigrejados que se reúnem nas casas? Eu não estou fazendo este vídeo para incentivar as pessoas a saírem das denominações, mas também não estou criticando os que saíram por estarem decepcionados com a igreja, mas continuam se reunindo nas casas. Antes os pastores se preocupavam com os desviados, agora eles estão preocupados com os desigrejados. Muitos pastores chamam os desigrejados de rebeldes, desunidos e até de desviados, mas as denominações e os pastores também são desunidos, como eu falei no vídeo anterior, das novas igrejas que são abertas por divergências entre pastores. Pode alguém que segue a Jesus e que se reúne nas casas ser considerado rebelde ou desviado só porque não frequenta uma dessas denominações? Alguns pastores chamam os desigrejados de evangélicos não praticantes. Mas será que são mesmo? Eu conheço alguns chamados desigrejados que estão fazendo um ótimo trabalho. Em Curitiba eu conheço um pastor que, por não concordar com as mudanças antibíblicas na denominação que congregava, saiu e hoje ele reúne muitas pessoas em sua casa, as quais são discipuladas e batizadas por ele. Eu não posso dizer que esse pastor está errado só porque não pertence a uma denominação. Outros que conheço, que se reúnem nas casas sem se importar com templos, são o Áquil, também de Curitiba, e o Mário Persona. Eles postam vídeos com frequência aqui no YouTube. Não são muitos os que se dispõem a sair do sistema religioso para se reunirem somente ao nome de Jesus, porque não há muitos atrativos para a carne. Não há grandes oradores, não há corais, não tem bandas, festas, campanhas e tantas outras coisas que o mundo religioso oferece. Quando você tira tudo isso, nós ficamos só com o quê, então? Com Jesus. O que obviamente é tudo, não é? Mas não para os desejos humanos. Os homens querem mais alguma coisa, quer um show, quer luz piscando, quer pirotecnia, quer um pregador famoso. Não. Jesus é suficiente, o Senhor. 10 milhões de evangélicos saíram do sistema. 10 milhões de desigrejados, como eles maldosamente nos chamam. Gente, eram 4 milhões de 2003 a 2009, foi para 6 milhões até 2013 e agora são 10 milhões aproximadamente, quase 10 milhões, arredondando 10 milhões. E eu disse em 2012, em breve, se seguir essa proporção, nós vamos chegar a 10 milhões. E as pessoas achavam que eu estava exagerando. Nem os que frequentam templos e nem os que se reúnem nas casas estão errados, pois a igreja é um grupo de pessoas reunidas. A igreja não é templo e nem a denominação. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Eu e os irmãos com os quais eu estou congregado, em comunhão com os quais eu estou congregado, simplesmente estamos congregados, sem nos importarmos muito com o lugar físico, ou com o nome dado a isso, ou onde isso é feito, se é numa casa, num apartamento, numa garagem, no escritório, embaixo de uma árvore, não importa. A questão não é o lugar, mas o terreno ou o fundamento da reunião. A igreja primitiva se reunia nas casas. A igreja da atualidade está limitada aos cultos no templo. O ID de Jesus foi mal compreendido. A ordem é construir megatemplos, promover campanhas, shows e ocupar os crentes dentro dos templos. A maioria dos crentes estão ocupados dentro dos templos com ensaio de teatro, coreografias, danças, reuniões, cultos, congressos, retiros. O compromisso deles é com o templo.
Jesus mostrou que Deus não age só dentro dos templos. Jesus operou no templo, mas a maior parte de seu ministério ele operou nas ruas e favelas. Jesus orava no Monte das Oliveiras e celebrou a última ceia com os discípulos fora do templo. Deus pode operar até mesmo no seu quarto, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Os cristãos de Jerusalém vendiam suas propriedades para distribuir com os irmãos necessitados. Todo o dinheiro arrecadado tinha uma prioridade, e não era para construir grandes templos, era não permitir que nenhum irmão passasse necessidade. Outro motivo que explica por que a igreja não construía templos é que depois de Jesus o templo de Jerusalém deixou de ser o lugar de adoração. Jesus disse, conforme está escrito em João 4:23, que agora a adoração é em espírito e em verdade. Não existe mais lugar especial para adorar a Deus. Na cidade de Corinto havia muitos templos, mas nenhum era cristão. Havia em Corinto 2 templos, um templo de Afrodite, deusa do amor, e um templo de Apolo. Paulo faz diversas saudações às igrejas nas casas. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saudai-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Na descida do Espírito Santo, a igreja não estava reunida em um templo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. A Bíblia diz que Deus não habita em templos de parede, mas habita nos salvos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Mas vai chegar o dia em que virá a perseguição, e nesses dias os templos serão inúteis, e a igreja terá que voltar ao estado original, se reunirem nas casas. Na Coreia do Norte, Iraque, Paquistão, Síria e em muitos outros países, muitos crentes se reúnem nas casas, pois lá os cultos no templo não são permitidos. Não importa se você é assembleiano, batista, quadrangular, metodista, presbiteriano, pentecostal, neopentecostal, católico ou desigrejado. Desde que você faça parte de uma mesma igreja, a igreja única e verdadeira do Cristo ressurreto, que se reúne em nome do Senhor em qualquer lugar, no templo e fora dele também. A religião pura e verdadeira é uma só: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Apoie o canal, clique em gostei e compartilhe este vídeo. Obrigado e Deus abençoe.